Fala pessoal, beleza? Meu nome é Leonardo. Eu vou estar começando aí um curso de Direito Penal com vocês, beleza? Vou ensinar um método de como vocês devem estudar para concurso aí. Tá? Qual é a ideia, pessoal? A ideia é que você primeiro leia a teoria, primeiro passo do estudo, você vai ler a teoria, depois você vai fazer um resumo com sua teoria, e logo depois você vai tentar explicar isso daí da mesma maneira que eu estou fazendo aqui. Você vai criar uma aula sua. E para isso eu uso o aplicativo do Zoom. Você pega o Zoom lá, abre o Lume na internet, você aprende a mexer nele rapidinho. E depois disso, você, o Lumen serve para escanear PDFs. Você vai lá na sua lei, cria o PDF dela e joga aí no Lumen, beleza? Para quê? Para que você possa explicar aí o que você entendeu da matéria, tá? Porque tem pesquisas que mostram que você explicando determinado assunto, você melhora o seu aprendizado, tá bom? Ajuda muito. Inclusive, eu sou professor e eu posso falar por experiência própria. Quanto mais vezes eu explico um determinado conteúdo, mais eu entendo sobre aquilo, tá? Isso é óbvio, porque você está revisando toda hora o conteúdo que você trabalhou, beleza? Então vamos lá, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou começar aqui com os crimes contra o patrimônio, tá bom? Do artigo 155 até o artigo 183. Beleza. Então vamos lá, os principais crimes contra o patrimônio que tem aí são eles: furto, artigo 155, roubo, artigo 157, extorsão, artigo 158, estelionato, artigo 171, receptação, artigo 180, apropriação indébita, artigo 160 e usurpação, tá bom? Vamos falar de cada um deles aqui primeiro. Então vamos lá. Furto. O que diz o caput aí? Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Beleza? Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então veja que o crime de furto, ele é um crime que tem pena baixa, de 1 a 4 anos. Beleza? E o que consiste ele? Consiste em você subtrair uma coisa para você ou para outra pessoa que tenha, por exemplo, mandado para você fazer, seja apenas um subordinado, subtrair uma coisa ali é móvel, ou seja, alguma coisa que se move. Exemplo, carteira, carro, beleza? Tá, e agora vamos para os parágrafos. Parágrafo primeiro. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Aí entra um porém. O que é considerado repouso noturno? Repouso noturno depende de região para região. Então, o juiz que vai dizer em cada caso se o que é considerado repouso noturno. Vamos dar um exemplo? No interior, normalmente as pessoas dormem mais cedo, né? Porque acordam cedo para trabalhar na roça. Então, lá, se um caso, uma pessoa que vai furte uma casa durante lá 7 horas da noite, a pessoa estiver dormindo, isso pode ser considerado repouso noturno. Então, vai depender de cada caso, tá bom? A minha cachorra começou a latir aqui, mas já ela para. Vamos seguir aí. Já aqui na cidade, pode não ser considerado repouso noturno. Você pode chegar de uma festa de um barzinho meia-noite. Então, vai depender de cada caso, tá bom? Parágrafo segundo. Se o criminoso é primário, é de pequeno valor a coisa furtada. Rapidinho, só deixa eu colocar aqui, que minha canetinha não está funcionando. Se eu pegar aqui. Aqui, ó, eu esqueci de conectar a canetinha. Vamos lá. Pronto. Então veja, se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Então eu tenho aí dois critérios. Se a pessoa for réu primário, então réu primário. O que é réu primário? Nunca foi preso, nunca teve passagem, a gente fala, beleza? Então é uma pessoa que nunca praticou crime algum. E for de pequeno valor a coisa furtada, a pena pode diminuir de 1/3 à metade. Então, diminui de 1/3 de 1 a 2/3, desculpa, diminui de 1 a 2/3.
É mais ainda, né? Réu primário diminui de 1 a 2/3. E, além disso, se for de pequeno valor, coisa furtada, o que é considerado pequeno valor para o STF? Pequeno valor é até um salário mínimo, tá bom? Um salário mínimo é considerado pequeno valor. Então, ele pode ter a pena reduzida ou aplicar somente multa. Beleza? Então, veja como o crime de furto tem uma pena bem branda, né? Equipara-se a coisa alheia móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Detalhe importante: energia elétrica equipara-se, tá? Agora, a coisa móvel. Tem discussão no STF falando, e será que se equipara sinal de internet, cabeamento de internet, roubar sinal de internet é equiparado a coisa móvel? Não, nesse caso não, tá bom? Somente energia elétrica. Sinal de internet não é considerado. Beleza? Agora, a gente vai para as qualificadoras do furto. Então vamos lá, parágrafo 4º. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido por. Então veja, no furto qualificado, a pena dobra. A pena que era de 1 a 4 anos passa a ser de 2 a 8. E isso se ocorrer o quê? Se o crime é cometido com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Ou seja, se no decorrer do furto você tem que destruir ou romper algum obstáculo para conseguir furtar, por exemplo, você quebrou um muro, ou quebrou a porta de uma casa para entrar a janela, então aí você vai ter a qualificadora, em vez de ter uma pena de 1 a 4, vai ter uma pena de 2 até 8 anos, tá bom? Detalhe, furto de carro, a pessoa vai lá e quebra o vidro do carro para adentrar nele. Isso é considerado rompimento ou destruição de algum objeto? Não. Se você destrói o próprio objeto que você está furtando, isso não entra nessa qualificadora aqui, tá bom? Então, furto de carro que você quebra vidro ou quebra a fechadura da porta para entrar, não usa essa qualificadora, beleza? Seguindo. Com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. Abuso de confiança. Exemplo, você se vale da sua condição de funcionário, você tem lá o seu patrão, você vai, você trabalha no mercado, você é caixa do mercado, né? Você vai, aproveita dessa sua condição de confiança e assalta algum dinheirinho lá para você, furta algum dinheirinho. Isso faz ser o furto qualificado também, pena de 2 a 8 anos, tá bom? Ou mediante fraude, escalada ou destreza. Ou você usa de alguma fraude para furtar. Exemplo, você se passa por um técnico de internet a adentrar em uma casa e você até mexe, sabe mexer direitinho, aproveita que o dono ele viu que você mexe, vai lá, você mexe direitinho e ele perdeu a atenção, você vai lá e subtrai alguma coisa. Nesse caso aí, você entra nessa qualificadora, tá? Outro exemplo, mediante fraude. Você se passando por funcionário público, consegue adentrar em uma repartição e furta algum objeto de lá de dentro. Então, mediante fraude. Você usou algum ardil, algum engodo para ludibriar a pessoa, tá bom? Ok. A escalada ou destreza, aí no caso, não entra, por exemplo, só escalar muro. Você também pode passar por um túnel subterrâneo. Isso é considerado, no caso, escalada, tá? Destreza, no caso, o batedor de carteira. Então, ele tem uma habilidade muito boa de pegar a carteira sem ninguém ver. Então, teve destreza, logo entra a qualificadora. Agora, se o batedor de carteira for lá, tenta pegar a carteira e não consegue, ele não mostrou destreza nenhuma. Então, não entra essa qualificadora, tá bom? Com emprego de chave falsa. Aqui, chave falsa pode ser considerado qualquer coisa, tá? É no sentido amplo. Um grampo, um clips, ou até mesmo a chave falsa mesmo. Você vai lá, falsifica a chave e consegue entrar, tá bom? Depois, mediante o concurso de 2 ou mais pessoas, muito importante, você vai lá e furta com a ajuda de um comparsa, 2 ou mais comparsas, tem essa qualificadora para ambos, tá bom? Beleza? Então, veja, são aí, no caso,
qualificadoras aí com pena dobrada de 2 a 8 anos, tá bom? Vamos seguir. Tem mais qualificador aí. Esse aqui foram as primeiras que foi colocado. Depois foi colocando mais qualificadoras quando foi vista a necessidade aí. Então, veja. Parágrafo 4º. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se houver emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Então, veja. Se você vai lá assaltar um caixa eletrônico, você usou emprego de explosivo e que causa perigo comum a várias pessoas, sua pena vai de 4 a 10 anos. É mais grave, tá bom? Isso daí foi para combater o crime de arrombamento de caixa eletrônico, tá? O pessoal viu a necessidade porque estava tendo muito caixa eletrônico. Beleza? Vamos seguir. Parágrafo 5º. A pena é de reclusão de 3 a 8 anos se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Aqui entra essa qualificadora, porque muitas vezes a pessoa rouba um carro aqui no DF, por exemplo, transporta para o Goiás e vai revender as coisas lá. Para quê? Isso dificulta a apreensão do infrator. Logo, a gente tem que cobrar uma pena mais grave para que não ocorra isso, tá? Seguindo. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticável e de reprodução, ainda que abatida ou dividida em parte no lugar da subtração. O que é semovente domesticável de produção? Então, semovente, ser que se move, domesticável, que você consegue conviver com ele, né, tranquilamente, se ele te atacar, de produção, que ele produz algo, é para vender, né? No caso aí entra rebanhos de boi, de vaca, ok? De cabrito, de ovelha, tudo que você pensar aí. Para coibir esse crime, então, tem uma pena superior aí, né? Seguindo, parágrafo 7º. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se a subtração for de substância explosiva ou de acessório que conjunto ou isoladamente possibilite sua fabricação, montagem ou emprego. Então, veja, se você furta substância explosiva, além de você furtar substância explosiva ou usar substância explosiva no furto, ou você furtar a substância ou você usar ela, a pena é a mesma. Tem qualificadora para os dois casos, de 4 a 10 anos, tá? Ok. Esse aqui, furto de coisa comum, não cai muito nas provas de concurso, tá bom? Subtrair o condômino, corredeiro ou sócio para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém a coisa comum. Esse é o caso, por exemplo, você mora em um apartamento e tem lá o condômino, né? Você subtrai coisa que é de uso de ambos, que você tem uma porcentagem lá do valor. Por exemplo, você tem lá uma churrasqueira, que é de todo mundo, é do condomínio, aí você assalta ela. O que vai acontecer? Se você pegar só a sua parte que você deu, no caso não daria nada. Agora, se você pegar tudo, aí sim entra essa qualificadora, tá? Entra esse crime aqui. Detenção de 6 meses a 2 anos. Veja que é um crime ridículo, né? 6 meses a 2 anos. Isso aqui não dá nada. Beleza? No final das contas, isso aqui é só para dizer que tem. Vamos seguir. Vamos parar por aqui esse vídeo. Depois, no próximo, eu vou falar de roubo, tá bom? Então, aqui foi falado só de furtos. Até a próxima. Tchau, tchau.